Dr. Stone é um dos destaques dessa nova temporada da Crunchyroll. Você pode conferir Dr. Stone oficialmente no link que está na descrição desse vídeo. Esse vídeo é um oferecimento Crunchyroll. Se você clicar no link, você pode fazer o seu teste de 14 dias, o que dá mais ou menos uns 2 episódios aí, vamos dizer, de Dr. Stone. Ajuda o canal e assiste oficialmente esse e mais uma porrada de animes novos. Então, esse vídeo é um oferecimento Crunchyroll. Clica no link, faz o seu teste, ajuda o VideoQuest. Vamos lá. Estamos prestes a começar mais uma temporada de animes e, como eu já falei algumas vezes, eu não vou conseguir mais, não vai ser possível continuar fazendo os vídeos toda semana, escolher uns 3 animes e fazer os vídeos assim, porque eu preciso viver. É basicamente isso, tá difícil. Eu preciso descansar um pouquinho, eu preciso diminuir um pouco o ritmo do canal, tá foda. Mas, coincidentemente, essa temporada estreiam alguns animes muito esperados, baseados em mangás muito populares, e alguns deles eu estou lendo. E vejam só vocês, eu estou lendo Dr. Stone. Dr. Stone já saíram aqui no Brasil 5 volumes. O anime de Dr. Stone está prestes a estrear, esse vídeo deve sair talvez no dia da estreia do Dr. Stone. E ele muito provavelmente vai ter 26 episódios, 43 capítulos. Na verdade o arco aqui acaba mais ou menos pelo 45, então 45 capítulos para uns 26 episódios. Talvez eu tenha lido quase o equivalente à temporada inteira de Dr. Stone que teremos a partir dessa semana ou especificamente de hoje. Então, eu acho que eu posso dar aqui um overview, digamos assim, da minha opinião geral sobre Dr. Stone. Não é uma super review específica e tudo mais. É mais um... Com essa minha leitura de Dr. Stone, qual foi a minha experiência e qual é a minha visão da obra, o que tem de legal, o que tem de nada a ver, o que esperar de Dr. Stone. Se você não conhece nada de Dr. Stone, ele é um mangá da Shonen Jump, ele é escrito por Hiichiro Inagaki e desenhado pelo Boichi. O Boichi, ele tem uma série de mangás dele, mangás mais autorais. Eu não li nada do Boichi. Eu tô ligado que ele, em geral, faz umas coisas com muita porrada e muito fanservice. Mas não é ele escrevendo aqui. Porque a ideia do Dr. Stone não é ser um shonenzão de porrada da Shonen Jump. Ele é um shonen, ele está na Shonen Jump, mas ele não é um shonen de porrada. Apesar de ter eventualmente. Ele é uma aventura e comédia, digamos assim. Porque a ideia é que do nada todo mundo é petrificado no planeta inteiro. E 3.700 anos depois alguns acordam. Esse personagem aqui da capa é o principal, é o Senku. E também tem o Taiju, o amigo do Senku, e a menina Yuzuriha. Yuzuriha? Esse é o nome dela? Peraí. Acertei, Yuzuriha. Yes! Então, tem um processo aí de mais uns personagens acordarem, porque a gente precisa de personagem na história. O Senku, ele é um cientista. Ele é um gênio, é um menino gênio e um cientista. E quando ele acorda, ele decide que o que ele vai fazer é descobrir o mistério da petrificação e reerguer a civilização. E eu vou dizer que eu quero começar pela parte positiva, porque já a sinopse já é uma parte positiva para mim. Eu gosto do conceito geral de Dr. Stone. Eu curto principalmente por ele não ser um shonenzão de porrada. Ele tem luta, muito de vez em quando, mas ele não foi feito para isso. Eu curto que ele desvia mais pra comédia e mais pra essa coisa da aventura, da exploração e tudo mais. Eu acho um caminho mais interessante, porque é um mangá, é um conceito que facilmente poderia cair no shonenzão de porrada. Você coloca um personagem aí que quer, sei lá, proteger alguém, sei lá, ou então ele acorda e a civilização já tá dominada por uns caras maus, e ele quer vencer os caras maus, qualquer coisa do tipo, e você teria um mangá completamente diferente. Esse é um mangá que pega mais na parte de reerguer a civilização e foca mais na questão da ciência com uma pegada um pouco mais cômica. Gosto.
Isso é uma coisa que eu gosto. E a parte cômica, eu vou dizer que boa parte da parte cômica do Dr. Stone tem a ver com o humor físico e com a expressividade dos personagens, e o Boichi é um baita... Boichi ou Boichi? Eu não sei qual é a pronúncia dele. Mas o Boichi é um baita desenhista. Eu vou chegar em outras questões do desenho do Boichi depois. Mas eu gosto muito da expressão dos personagens. Eu acho que ele faz um exagero absurdo, muito bacana. E por ele ser um bom personagem, as expressões são muito detalhadas, né? Então tem alguns momentos mais épicos e tal, mas quando ele quer fazer na comédia, ele deixa muito mais detalhado do que o necessário, e isso é parte da graça, sabe? Então eu gosto disso. E como eu disse, eu gosto da questão da exploração, da ciência e tudo mais. Eu gosto inclusive do fato de ele ser dessa maneira, por ser um mangá pró-ciência, digamos assim. Ele não chega a ser educativo, mas como ideia, pelo menos, ele tá do lado da ciência, digamos. Ele tá... Parte do objetivo dele é fazer com que essas coisas, principalmente química, né? Boa parte das coisas que eu vi nesses 5 volumes são ligadas mais à química, talvez à física um pouco, mas mais à química. Fazer experimentos para criar substâncias, né? E a gente aprender como essas substâncias são encontradas na natureza, como elas são transformadas, qual é a dificuldade de se transformar, para que elas são usadas e tudo mais no nosso dia a dia, ou então no básico. Tem toda uma parte que mostra o Senku depois de acordar, e ele é quase um curso rápido do desenvolvimento da civilização, sabe? Desenvolver o fogo, desenvolver o... Sabe? Você vê o passo a passo do começo do que seria a civilização humana através do Senku tentando desenvolver a civilização novamente. Isso eu acho legal. E eu não sei se eu tô sozinho nessa, mas eu adoro o Taiju. E o fato de eu adorar o Taiju faz com que eu já passe pra parte negativa. Porque assim, Dr. Stone não é um mangá ruim, eu só não gosto dele. Eu li, eu tô lendo, e eu passei a aceitar Dr. Stone. É isso. Hoje eu tolero Dr. Stone. Eu tô lendo porque eu tenho um interesse genuíno pra saber onde esse negócio vai dar, e eu tolero a maneira como ele conta a sua história. Mas o meu principal problema com Dr. Stone é o Senku. Eu gosto bastante do Taiju, e isso é um grande problema por causa do Senku. Vamos lá. Eu tenho muito problema com o volume 1 de Dr. Stone. Porque, vai lá, pega o mangá, você pode ter comprado isso já na sua banca favorita, que tem aí o mangá no Brasil. Pega a primeira página do primeiro capítulo. Desculpa, a página 4 do capítulo 1. É a apresentação do Taiju. Porque primeiro tem um... Oh meu Deus, do nada, todos foram petrificados, explica o conceito, página dupla colorida no original na Jump, bonitinha, e aí depois história de verdade. Taiju. Eu vou me confessar, vou me declarar para Yuzuriha. Então você tem aqui o Taiju sendo genuíno, sincero, com uma causa pessoal, emocional. Você tem motivação pessoal direta e clara de um personagem honesto. Ele é o Brutamontes bobão, né? Esse é o personagem dele. É tudo muito claro e muito simples. Na página seguinte, você tem o Senku fazendo, que legal isso aí, tá bom então, vai lá, eu tô torcendo daqui. Vai. Então você tem distanciamento e basicamente antipatia. Não é exatamente esse o personagem do Dr. Stone. Do Senku. Não é esse o personagem dele per se, no total. Ele é um cara mais pra frente, digamos assim, menos antipático. Ele não é exatamente o personagem mais simpático do mundo, porque não é essa a graça dele. Ele é um cara um pouco mais astuto do que aberto e honesto, como o Taiju é.
mas ele também não é essa antipatia toda, mas ele é essa distância. E esse pra mim é o problema. Porque o volume 1 inteiro é... O Taiju vai se declarar pra Yuzuriha, e no momento que ele vai fazer isso, todo mundo vira pedra. Acontece o fenômeno que nos 5 volumes que eu li, esse é o 1, nos 5 volumes que eu li, não foi explicado ainda. Então tem teorias aventadas pelos personagens, mas não foi explicado de verdade. E aí depois a gente vê o Taiju acordando, saindo da casca de pedra dele, e depois você vê o Senku já acordado, já vestido, que já fez uma cabana, e os dois fazem cada um a sua própria promessa. O Taiju vai reviver a Yuzuriha e se declarar pra ela, e o Senku vai descobrir o mistério da petrificação de todos os humanos no mundo e reerguer a civilização. Então, de um lado, você tem um personagem que tem uma motivação pessoal clara, identificável, e de outro, um personagem que tem a motivação de plot grandiosa, porém distante. E todo o volume 1 é a questão do Taiju com a Yuzuriha. Basicamente, no volume 1, o personagem principal é o Taiju. E eles acordam a menina... Spoiler. Eles acordam a menina e o cara fala pra ela que depois que tudo der certo, você ouviria o que eu tenho a dizer, que é ele querendo se declarar pra ela, mas ele não se declarou ainda e tal. Então essas coisas são muito, muito mais pessoais para o Taiju. Enquanto isso, quando ele acorda, a gente já vê o Senku vestido e tudo mais, então os processos já aconteceram com ele. Você não acompanha as dificuldades do Senku. Então o Senku, ele é o personagem principal, só que ele é visto com distanciamento. Isso é muito esquisito, porque depois acontece um certo evento e a gente acompanha mais o Senku num outro núcleo de personagens. Nesse outro núcleo de personagens deveria ser mais a jornada do Senku, mas mais uma vez a gente chega num núcleo que tem lá uma trama própria, localizada, que tem dois outros personagens que são o Chrome e a... eu esqueci o nome dessa menina, peraí. Kohaku. O Chrome e a Kohaku, eles têm mais ligação com o plot dessa parte, do plot localizado desse núcleo. Os stakes, né, os riscos pessoais investidos nesse arco são mais ligados emocionalmente ao Chrome e a Kohaku. E o Senku chega nesse núcleo e vai aplicar o objetivo pessoal dele, que é formar um grupo, né? Mas, mais uma vez, ele é, distante demais. E é muito esquisito porque, ao mesmo tempo que esse mangá tem esse objetivo de ser pró-ciência, ele também faz isso pela metade pra mim. E isso passa pelo personagem do Senku, porque ele é um gênio. Essa é a graça do Senku, esse é o superpoder dele, né? Então eu não quero exatamente que se explique como ele é tão genial. Ele é genial, ele tem esse poder. Ele contou os segundos. Eu tenho uma raiva dessa parte, mas eu tento reprimir essa raiva racionalmente, porque tudo bem, é o menor dos problemas. Mas ele se manteve acordado o tempo todo enquanto ele estava petrificado. Então ele contou os segundos e conseguiu saber quanto tempo ele ficou petrificado. O que significa que ele contou os segundos por 3.700 anos. Bom. Mas essas coisas do desenvolvimento da civilização do Senku, o mangá fala pra você a dificuldade, mas não mostra pra você a dificuldade. Tem um momento em que ele tá querendo fazer a pólvora, se eu não me engano, e tem uma substância que é um nitrato de alguma coisa, eu esqueci agora. Nitrato de ódio, vamos chamar aqui. E ele fala num quadro que fala: essa substância é super difícil de arranjar. E o Taiju fala: caralho, o que a gente vai fazer? Mas já tinha aqui! No fim desse arco aí, no fim do volume 5, né, tem uma outra substância que eles querem fazer. No caso, bom, eu não vou falar especificamente, eu vou tentar não ser específico nessa review. Tem uma outra substância que ele precisa criar, e ele fala que para criar essa substância
é um processo de 25 passos. E você fala, caralho, 25 passos. Mas aí esses 25 passos são cumpridos em uma página. E aí, beleza. Mostrar esses 25 passos deve ser muito chato. E eu de fato não quero ver os 25 passos. Mas ou você faz os 25 passos serem interessantes, ou você não conta essa história. Me dá a impressão que ele só arranja atalhos pra parte que é chata, mas a parte que é chata é muito essencial pro tema e objetivo do mangá. Então eu realmente, essas partes me incomodam bastante. E a outra coisa que me incomoda bastante é a arte do Boichi, que é simplesmente sensacional e não devia ser a arte desse mangá. Esse cara não é o desenhista certo pra esse mangá. Não é um mangá do Boichi. Mais uma vez, eu vou dizer, eu nunca li nada do Boichi. Mas, claramente, ele tem preferências. Eu não sei até que ponto o próprio autor, roteirista, pede esse tipo de coisa, se ele quis que fosse o Boichi, não faço ideia. Não tô aqui discutindo o processo de escolha nem o processo de produção, tô discutindo o resultado. O Boichi, como artista, tem claramente preferências. Ele tem gostos pessoais, o que é absolutamente normal. Ele tem esse desenho hiper detalhado, o corpo dos personagens é hiper detalhado, os caras fortes são muito fortes e muito gostosos, muito trincadaço ali na barriga e tal. E tem sempre aquele framing dos personagens bem idealizado, que não é a mesma coisa do framing de fanservice feminino, porque isso é uma idealização do corpo masculino para homens. Enfim, ele tem esse tipo de arte e ele também detalha todos os homens e também todas as mulheres. Tem bastante fanservice em Dr. Stone. Nenhuma cena de fanservice tem sentido existir em Dr. Stone. Pra mim, desvia muita atenção. Eu não gosto de fanservice em geral, mas tem coisas que são meio que feitas pra isso. Dr. Stone, como ideia, como conceito de mundo, como objetivo do mangá, pelo menos da maneira como eu vejo ele, é tão separado disso que o fanservice simplesmente distrai na minha leitura. Obviamente deve ter um monte de moleque aí que lê e fala, caralho, ciência, punheta, e aí tá tudo bem, dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas tem momentos em que simplesmente não faz sentido você sexualizar a personagem em momentos dramáticos. Eu não quero dar spoiler aqui, mas tem um momento lá pelo volume 5 que tem um clímax do arco. Seria como se você tivesse construído o Fullmetal Alchemist para resgatar o corpo do Alphonse, e quando resgatou o corpo do Alphonse, ele tá musculosaço, pelado de pau duro. Eu tô feliz que ele voltou, mas não precisava mostrar ele de pau duro. Pode fazer ele de pau duro em outra cena, não nessa cena da grande catarse emocional da história. A catarse foi muito forte para ele, pelo jeito. Então, realmente, eu não gosto desse desenhista para essa história. A história melhoraria muito se não tivesse pelo menos essas cenas, mas de repente outro desenhista. Um desenhista com uma arte até mais simples, não precisava até. Outra coisa, existe uma dissonância, digamos assim, entre a parte mais cômica da história e a parte mais aventura da história, que é essa coisa mais descompromissada da ciência, da descoberta e da aventura e tudo mais, com alguns trechos que fazem parecer um conflito épico foda. E eu acho esquisito. Principalmente no que toca ao personagem do Tsukasa. Em alguns momentos... porque tem um conflito central ali da ideia do Senku e da ideia do Tsukasa. E eu acho tão qualquer coisa, sabe? Eu acho que a história sobreviveria perfeitamente bem sem esse conflito. O conflito me parece forçado. Esse vídeo foi basicamente xingamento. O que esperar de Dr. Stone? Vocês estão percebendo que eu não sou o maior dos fãs de Dr. Stone. Ou seja, vocês vão adorar Dr. Stone. As pessoas já gostam de Dr. Stone, a produção parece boa pelos trailers, os personagens são
carismáticos em sua maioria, a comédia funciona na maior parte do tempo, o desenho é muito bonito e pelos trailers, pelo menos nas partes que eles mostraram no trailer, que de repente são as melhores, mas enfim, pelos trailers, a arte foi muito bem transposta para a tela. Tomara que seja uma produção boa, é uma produção bem animada, então você vai ter os momentos épicos do jeito que tem que ser, os momentos cômicos do jeito que tem que ser, o conceito central é muito forte e tem meninas menores de idade com muito pouca roupa. O mundo é horrível, então eu acho que muita gente vai gostar. E eu acho que tem potencial para ser coisa boa, inclusive, tem coisas boas ali, tem coisa que eu gosto ali. Mas tem muita coisa que eu não gosto também. Mas vocês fiquem à vontade pra gostar, gente. Assim, a vida é de vocês. Vamos lá. A minha opinião não importa tanto assim. Segue o jogo. Muito bem, esse fui eu reclamando de mais uma coisa popular, porque aparentemente eu sou um hipster que só quer chamar atenção. Quais são as suas expectativas para esse anime? Se você acha que ele vai ser o mais popular dessa temporada, porque também tem o Fire Force. Será que Dr. Stone vai ser o mais popular? Será que Fire Force vai ser o mais popular? Será que vai ser outro completamente diferente que eu não me lembro agora? Qual você acha que vai ser o anime dessa temporada mais popularzão, da molecada, dos jovens, esses jovens aí? Valeu, se inscreve no canal, lembra que a gente tem o Padrim também. Abraço, falou.